Sérgio Moro, essa entrevista faz parte de uma série chamada Debates para o Brasil do Futuro, que o IDESF quer levantar discussões e propostas também relacionadas ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Mas nós queremos abordar uma visão mais aprofundada, mais especial para as fronteiras, áreas em que nós tanto precisamos melhorar, integrar e cooperar. E a área de segurança pública é um dos principais aspectos pelos quais nós precisamos de avanços. E é justamente sobre essas questões ligadas à cooperação que eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. Ainda enquanto o senhor era ministro da Justiça e Segurança Pública, nós tivemos alguns acordos de cooperação. Um exemplo deles foi um acordo que nós tivemos entre Paraguai, Uruguai e Argentina, para que policiais possam cruzar a fronteira em caso de perseguição policial, né? Mas esse, como eu comentei, é só um dos exemplos. Na opinião do senhor, que lacunas ainda existem em termos de cooperação relacionada à segurança pública e como é que nós poderíamos evoluir nesse tema? Tudo bem, Lu. Olha, eu acho que primeiro tem uma questão cultural. Muita gente vê a fronteira como um problema e não como uma oportunidade. É claro que a zona de fronteira normalmente tem alguns problemas, inclusive envolvendo segurança. Tá? Muitas vezes tem gente que se aproveita da diferença de jurisdição para fazer coisa errada de um lado de fronteira e depois mudar para escapar da lei e da justiça. Mas principalmente a fronteira é uma terra de oportunidades, um momento ali em que países se interagem e podem trocar experiências culturais, além do próprio comércio, que enriquece ambos os países. Eu sempre entendi que a minha prosperidade não depende do fracasso do vizinho. E normalmente os países que fazem fronteira, quando um prospera, isso normalmente ajuda na prosperidade do outro. Dito isso, a gente precisa aprofundar mais a integração aqui na região sul, com o Mercosul, com a Argentina, com o Paraguai e também com os outros países, tá? Embora não tenha aqui fronteira em Foz do Iguaçu, né, mas o Uruguai, para a gente facilitar o comércio, facilitar o intercâmbio, facilitar investimento de um lado a outro. E o que a gente tem visto é que o Mercosul deu uma estagnada, deu uma paralisada. Né? Talvez pela instabilidade política de alguns países, talvez pela instabilidade econômica, ele não tem sido tratado exatamente como prioridade. Isso acaba refletindo também no campo da segurança pública, né? Porque essa integração depende também de uma vontade de uma maior cooperação e integração. Existem alguns tratados de cooperação jurídica internacional importantes, existem algumas experiências relevantes, como comunicação direta entre as polícias dos países aqui da região de fronteira, tá? Mas precisamos aprofundar mais. Quando eu fui ministro da Justiça, de fato, a gente assinou um tratado no Mercosul, prevendo ali a possibilidade de perseguição na área de fronteira. Mas eu acho que o passo principal seria, principalmente, a gente poder criar centros integrados ou forças-tarefas que tivessem a participação de policiais dos vários países envolvidos. Esse é um ponto fundamental. Quando eu estava como ministro da Justiça, a gente tentou criar umas forças de investigação conjuntas. A nossa experiência primeira era com o Paraguai, mas a gente teve muita dificuldade, não só com instituições paraguaias, mas principalmente com as instituições brasileiras. Muita resistência da Polícia Federal, muita resistência do Ministério Público Federal, para que a gente pudesse fazer uma força-tarefa conjunta. Eu não lembro exatamente quais eram os crimes que estaríamos ali investigando, mas eram crimes graves, violentos, realizados na zona de fronteira. Então, acho que o principal ponto, primeiro, é uma mudança cultural. Agora, como é que você muda a cultura? Você tem que começar, é como uma bicicleta, né? Você tem que começar a pedalar, andar nela para você aprender a fazer. Então, tem que começar criando força-tarefa, centro de comando e controle conjunto, e aí você vai criando essa cultura de cooperação. O senhor comentou sobre esses centros de operação integrada, né? O senhor mesmo teve a oportunidade de inaugurar aqui em Foz do Iguaçu o Centro Integrado de Operações de Fronteira, o CIOF. O senhor acha que esse modelo de operação e infraestrutura deveria ser instalado em outros locais da faixa de fronteira do Brasil? E, em resposta positiva, né, quais locais o senhor priorizaria? Nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, principalmente,
eles aprofundaram uma experiência que eles já tinham, que é a criação do que eles chamam de Fusion Center. Tá? Por que o 11 de setembro é relevante nisso? Se a gente for lembrar a investigação, aponta lá que o FBI tinha um fragmento de informação, o ICE, que era o Immigration Customs deles, serviços de imigração e de área de mercadorias, tinha informação, a agência lá de aviação civil tinha informação. Se tivesse juntado tudo, poderiam ter evitado o 11 de setembro. Então eles começaram a criar alguns centros, nos quais eles colocam representantes das várias agências de aplicação da lei, da área de enforcement, para trocar banco de dados e informação. Ao invés de você integrar o banco de dados, que é algo às vezes assim que as pessoas têm um certo receio, que acaba sendo perigoso para as liberdades, você facilita a cooperação e intercâmbio de informação. Então eu fui até, inclusive, os Estados Unidos, como ministro, visitar um desses centros, ali em El Paso, na fronteira com o México. Tem um nome até bacana, assim, um acrônimo EPIC, El Paso Intelligence Center. E a gente quis fazer alguma coisa parecida, em menor proporção, aqui no Brasil. O primeiro centro que a gente criou, e a gente teve um apoio da Itaipu, foi esse CIOF, né, que não ficou tão legal o acrônimo, não. Tá? Mas Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Daí a gente colocou o quê? O pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Forças Armadas, ABIN, COAF, tudo para a gente ter planejamento e inteligência de operações de fronteiras, para enfrentar principalmente crime de tráfico de armas, drogas e exatamente contrabando. Eu, infelizmente, perdi um pouco o acompanhamento disso depois que eu saí, né? Até preciso verificar como é que isso está sendo desenvolvido, mas a ideia, assim, era criar centros similares em outras regiões do país, em pontos relevantes, né? Como, por exemplo, ali a gente tem nas zonas de fronteira, ali em Rondônia, no Acre, quer dizer, entre Peru, Bolívia, tem também lá uma tríplice fronteira. Tem a parte ali no Mato Grosso do Sul, com grande fronteira seca, né? Pedro João Cabaleiro, que a gente também seria talvez relevante criar ali, embora não seja uma região de tríplice fronteira. Mas a gente queria espalhar um pouquinho essa experiência. Mas o primeiro ponto era a gente criar esse centro, ver como é que ele estaria se desenvolvendo, e a partir daí ir ajustando a experiência. A partir desses ajustes, sim, que nós criaríamos novos centros. Mas a forma que você tem de combater o crime é principalmente você se organizando. Se você não organizar as forças que você tem, o crime organizado já venceu. E hoje a gente sabe que o crime de fronteira, em geral, é dominado por quadrilhas, por gangues. Aquela visão do coitadinho atravessando a fronteira com algum contrabando é alguma coisa assim periférica hoje em dia. Normalmente isso é dominado, esse tráfico é dominado por organizações criminosas. Se nós não nos organizamos, nós já perdemos essa batalha. A faixa de fronteira do Brasil tem mais de 15 mil quilômetros, né? E aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, nós temos rios entre os países, mas nós temos regiões fronteiriças de fronteira seca, de mata fechada, enfim. Nós temos uma diversidade geográfica e cultural muito intensa nessa faixa de fronteira. Como promover políticas públicas e de segurança pública nessas regiões que são tão distintas culturalmente e geograficamente falando? Você tem que definir prioridades. A gente criou lá o programa Vigia, também no Ministério da Justiça, que foi um programa positivo. E onde ele foi aplicado, melhorou também o controle das fronteiras. O que a gente fazia? Pegava lá um batalhão de polícia da área de fronteira e fazia um diagnóstico. Está funcionando ou não está funcionando? Se não está funcionando, por quê? Daí a gente verificou situações de abandono. Né? Batalhão de polícia de fronteira que não tinha barco em região de rio, que não tinha óculos de visão noturna, que não tinha rádio digital para comunicação. A gente providenciou equipamento, capacitação, treinamento e gratificação de horas trabalhadas. Onde a gente fez isso, os indicadores saltaram de apreensão de drogas e de armas. Ou seja, não tem um coelho da cartola para você tirar que você vai resolver todos os problemas. Mas com planejamento, dedicação e esforço, você consegue. O que tem que ser feito para outras áreas, né, de integração cultural, de integração econômica? Tem que ter incentivo, tem que ter investimento e, principalmente, tem que ter planejamento. Se você
né, falhar no planejamento, você no fundo está planejando falhar, você não vai resolver o problema. E é um desafio, e também a gente tem que ter presente uma perspectiva realista, né, que eu recebia muita cobrança quando eu estava lá no Ministério da Justiça. Na região de fronteira X não tem nada, não tem controle nenhum. Vinha muito parlamentar, né, mas também representantes da sociedade civil. Daí, de repente, vinha um outro falando a mesma coisa de outra região. A nossa fronteira é gigantesca. Então a gente nunca vai ter um controle absoluto dela. Vamos ser realistas. Agora, você pode melhorar em pontos estratégicos. E tem que ir passo a passo. Você não vai resolver tudo de uma vez. Mas se você não começar, você não chega a lugar nenhum. O senhor tem comentado muito sobre forças-tarefas policiais contra o crime organizado e contra o crime violento. De que forma que isso seria viável? Isso a gente tem que pegar verificar as experiências internacionais que deram certo. Como é que você enfrenta o crime organizado? Você tem que ter uma investigação policial que o objetivo é desmantelar a organização criminosa. Como é que você faz isso? Você tem que ter investigação que chegue aos líderes. É difícil e leva tempo, mas pode ser feito. Você precisa, para isso, ter recursos humanos e recursos financeiros. Então você precisa, de fato, ter forças-tarefas policiais, pegar o policial que está trabalhando no cotidiano dele, atendendo lá 200 casos ao mesmo tempo, e bota para trabalhar só nesse caso, sabendo que vai ter prejuízo para os outros. Mas é isso que você vai fazer. Tá? Prender líderes, identificar o patrimônio, para confiscar o patrimônio. A gente conseguiu aprovar a lei do confisco largado do patrimônio de organizações criminosas, que é um avanço importante. Isso a gente colocou na lei antidrogas, ficou bem... modernizamos a legislação brasileira a esse respeito. Tá? Agora você precisa ter recursos humanos. Pode ser força integrada de forças policiais diferentes? Às vezes é bom, porque uma polícia às vezes tem vantagens em relação à outra, a depender do assunto. Então, por exemplo, a polícia militar tem mais capilaridade nas cidades, em todas as localidades. A Polícia Federal tem melhores instrumentos e ferramentas de investigação para crimes complexos. Então, você poder integrar é algo que pode ser exitoso. 5 famílias mafiosas lá dos Estados Unidos, que dominavam o crime organizado nos Estados Unidos até a década de 80. Como é que elas foram desmanteladas? O FBI, que até então não se preocupava com isso, o foco do FBI era outro, né? Era muito dominado por aquela questão de caça ao perigo soviético, né? Mas na década de 80 colocou como prioridade o crime organizado. E eles montaram uma força-tarefa para cada uma das famílias mafiosas. E o objetivo era realmente desmantelar, entendeu? Conseguiram. A máfia ainda existe lá nos Estados Unidos, mas não tem a mesma força que tinha na década de 80. Dizem, por exemplo, que a máfia dominava o mercado de pescado em Nova York, dominava o transporte de lixo. E hoje a gente vê algumas notícias do Brasil na mesma linha. A máfia se infiltrando, ou melhor, as organizações criminosas brasileiras se infiltrando na administração pública, começando a dominar concessões, licitações. Então é uma prioridade. Agora, você só combate a máfia se você tiver recursos humanos e financeiros suficientes. Eles existem? Existem. A questão é foco e prioridade. E uma última questão que nós gostaríamos de abordar é sobre as delegacias especializadas no combate à corrupção, que o senhor também vem comentando há algum tempo, né? Como é que seria o funcionamento dessas delegacias? Olha, a gente está até discutindo agora também uma lei de proteção e investigação. Porque hoje a gente vê que os investigadores, Polícia Federal, polícias estaduais, muitas vezes não têm autonomia, não tem independência. E se vai mexer com alguém poderoso, a pessoa é retalhada, é transferida. Claro que sempre encontram lá um argumento neutro. Ele estava cansado, não sei o quê. Ou ele tinha pedido para trabalhar em outro setor. Ou seja, você tem que dar autonomia e independência. Na Lava Jato a gente teve, a Polícia Federal teve, o Ministério Federal teve, e conseguimos apresentar aqueles resultados. Então, primeiro a gente tem que ter uma lei de proteção e investigação e aos investigadores, para evitar retaliação e interferência no trabalho. E você tem que ter, naquela ideia da força-tarefa, mas você pode ter também estruturas permanentes.
para combater a criminalidade. E uma delas, que a gente tem aqui um problema crônico no Brasil, são delegacias especializadas no combate à corrupção. Isso eu falo não só em relação à Polícia Federal, mas em relação às polícias estaduais, às polícias civis. A gente não pode ficar vendo o combate à corrupção tão somente como uma tarefa da Polícia Federal. Até parte dos casos são crimes estaduais. Então a gente precisa avançar muito. E às vezes quando eu ouço algumas críticas a Brasília, né, porque não toma essas iniciativas, as críticas são corretas. Mas a gente tem que olhar também para os governos estaduais. Porque os governos estaduais não dependem de Brasília para criar uma delegacia especializada. Mas tem que ter estrutura, não pode ser para inglês ver. E tem que ter independência e tem que ter estrutura. O ideal, eu acho, até nesses casos, que o delegado tivesse um mandato. Entendeu? O chefe da delegacia tivesse um mandato para nela atuar, para não sofrer interferência no seu trabalho, para esses assuntos sensíveis, né? Corrupção. Tá? Porque realmente o jogo é duro e às vezes o jogo é sujo em relação a quem faz o trabalho de maneira decente. Obrigada pela participação do senhor e pelas contribuições e reflexões para que nós consigamos formar um debate amplo, democrático e construtivo para o Brasil do futuro. Obrigada. Então tá bom, agradeço mais uma vez ao IDESF e a você.